Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma curiosidade da química? Vamos falar hoje sobre a evolução dos explosivos, beleza? Muito bem, os explosivos são aquelas substâncias que se decompõem rapidamente com uma expansão súbita e de gases e grande liberação de energia. Por exemplo, professor, a nitroglicerina, ela é um explosivo cujo a sua decomposição pode ser descrita da seguinte forma, veja na figura a seguir. Observe que a massa da reação com 4 mols de nitroglicerina é o que corresponde a cerca de 900 gramas que liberam rapidamente cerca de 29 mols de gases quentes. O volume ocupado por esses gases, sob pressão atmosférica de 1 atm, é maior do que 800 litros. Assim como a nitroglicerina, a grande maioria dos explosivos atuais contém em sua composição o elemento químico nitrogênio. Porém, a nitroglicerina não foi o primeiro explosivo a ser produzido, e sim a pólvora. Ela foi inventada no século IX pelos chineses que misturaram cerca de 65% de salitre e 20% de carvão e 15% de enxofre em massa. Os italianos e alemães, na Idade Média, aprenderam a adicionar compostos metálicos na pólvora, obtendo chamas com variadas gamas de cores e efeitos. Por isso, inicialmente, a pólvora era usada apenas em fogos de artifício. O alemão Berthold, em 1310 a 1384, inventou o canhão. Com isso, a pólvora passou a ser utilizada também nas guerras. Em 1425, a pólvora em pó foi substituída pela pólvora granulada, sendo usada em diversos tipos de armamentos bélicos. Por muitos séculos, a pólvora foi considerada o único explosivo eficiente da humanidade. Com o avanço da química orgânica, no século XIX, novos explosivos foram descobertos. O primeiro deles foi no ano de 1846, quando o químico alemão Christian descobriu que a nitrocelulose, que é um polímero natural, cuja sua estrutura de repetição é de C6H10O5, pode reagir com ácido nítrico, originando vários tipos de celuloses trinitradas, que quanto mais nitrogênios possuem, mais explosivos são. A nitroglicerina, ela foi inventada um ano depois pelo químico italiano Ascanio. Ele preparou por meio de reação entre a glicerina e uma mistura concentrada de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Mas, no entanto, como era líquida e muito reativa, o simples manuseio causava acidentes gravíssimos. Assim, por muito tempo, ela não foi utilizada. Um grande avanço no campo dos explosivos aconteceu por meio dos estudos de Alfred Nobel, em 1833 a 1896, o criador do Prêmio Nobel. Um acidente trágico que matou 5 pessoas em uma de suas fábricas, incluindo seu irmão caçula, fez com que Nobel se tornasse obcecado em descobrir uma forma segura de produzir a nitroglicerina em escala industrial e utilizá-la com menos risco de explosão acidentais. Depois de muitas tentativas, em 1867, ele conseguiu esse efeito, quando inventou a dinamite, que na época era uma mistura de 75% de nitroglicerina e 25% de terra de anomácia. É uma farinha fóssil. Essa mistura tornou a nitroglicerina menos sensível a choques e passou a ser usada um detonador para explodi-la no momento desejado. Mas, atualmente, a composição da dinamite é uma mistura de nitroglicerina e nitrato de sódio, finamente pulverizada, absolutamente combustível, como pó de madeira e 0,5 de carbonato de cálcio anidro, para neutralizar os ácidos formados na armazenagem.
que o sistema ferroviário estava se expandindo na época, a nitroglicerina, que era superior à pólvora negra, passou a ser usada para abrir túneis nas montanhas e se espalhou por todo o mundo. Ela trouxe uma imensa economia de tempo e dinheiro. Nobel inventou também outros explosivos, ainda mais potentes, chamados de gelatina explosiva, uma mistura de nitroglicerina com colóide, soluções de nitrocelulose dissolvida numa mistura de álcool e éter. Já em 1888, Nobel patenteou a balistite, uma mistura de nitroglicerina, nitrocelulose e cânfora, que era adaptada para a propulsão de projéteis de armas de fogo. E em 1889 ele inventou a pólvora sem fumaça, uma combinação entre nitroglicerina e a nitrocelulose, solventes e geleia de petróleo. Já no início do século XX, principalmente devido à Primeira Guerra Mundial, foram inventados os outros explosivos mais poderosos ainda, como o TNT, que foi usado como estopim para desencadear a reação da explosão da bomba atômica de plutônio. Hoje em dia, ela é mais utilizada para demolir construções ou por empresas de mineração. Outros explosivos poderosos são o tretil e o RDX. Vocês vão ver na figura aí a estrutura molecular. Pessoal, hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.